Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula da disciplina de Inteligência Artificial. Essa sim uma aula mais teórica, um pouco mais de discussões, filosofias e apresentar alguns dados e fatos históricos de inteligência artificial para vocês, tá? Importante saber o que é de fato inteligência artificial, desmistificar, da onde viemos, para onde vamos, tá? Então, esse é o objetivo desta primeira aula, mas vale ressaltar que esta vai ser a única aula nesse sentido, porque depois, nas próximas aulas, já teremos muita teoria e algoritmos, enfim, tá? Já não vai ser tão lightzinho assim, tá? Mas vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante definir o que é inteligência artificial, tá? Vamos descartar por enquanto as definições da literatura, tá? Ou de sites que definem inteligência artificial, enfim, algo que você possa encontrar definindo inteligência artificial. Vamos tentar caracterizar por si só a palavra inteligência artificial. Bom, artificial é fácil caracterizar. Artificial, aquilo que tenta imitar o natural. Por exemplo, o sabor artificial de baunilha, aquilo que tenta imitar o sabor natural de baunilha. Planta artificial, flor artificial, tenta imitar a flor ou a planta natural. Tá? Então, artificial é aquilo que tenta imitar o natural. Portanto, inteligência artificial seria, por definição, tentar imitar a inteligência natural. Qual seria a inteligência natural? Inteligência humana. Tá? Então, a ideia é que eu tente imitar o comportamento inteligente humano. Legal. Tá? Só que aí vem o seguinte fato, tá? E dado essa pequena definição que eu fiz, né? Se a gente começar a pegar as definições agora da literatura, vamos pegar aqui uma da Tecmundo, que eu achei que é bem legalzinho, ó, como o próprio nome deixa claro, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação que tem como foco elaborar dispositivos que simulem a capacidade de raciocínio humano, tá? O objetivo é elaborar máquinas que, mais do que simplesmente seguir rotinas pré-programadas, sejam capazes de aprender a desempenhar suas tarefas de forma mais eficiente e consigam se adaptar a novos ambientes, tá? Apenas tentando, vamos dizer assim, expor um pouco mais aquilo que está escrito aqui, vamos pegar dois trechos principais, né? Aquilo que simule a capacidade do raciocínio humano, então guardem isso, raciocínio humano, tá? E depois tem uma parte aqui que ele fala, seja capaz de aprender a desempenhar suas tarefas de forma mais eficiente e consigam se adaptar a novos ambientes. Vamos pensar um caso do carro autônomo, né? Hoje em dia sai bastante reportagem, ou de vez em quando sai reportagem a respeito desse carro autônomo, tá? Perceba que não tem como, tá? Eu programar esse carro para todos os ambientes possíveis do mundo, tá? Que esse carro possa estar. Então, por exemplo, eu consigo programar ele para todas as ruas de Porto Ferreira, falar, você está aqui, você quer em tal lugar, você vira aqui, você está aqui, você vai em tal lugar, você vai ali. Se por acaso cruzar um humano na sua frente ou colocar um obstáculo nessa rua, você para, depois você vai para direita. Não tem, tá? Não, é impossível. Então a ideia da inteligência artificial é que, mesmo que eu não consiga fazer todas essas programações específicas, tá? O meu artefato de inteligência artificial, ele consiga se adaptar nessas situações não vistas. Mas vamos lá, adaptar as situações não vistas, mas vamos focar aqui também nessa palavrinha aqui, que é o raciocínio humano, tá? Uma próxima definição, campo de estudo que estuda como criar computadores ou software de computadores que são capazes de comportamento inteligente, ou seja, estou tentando simular o comportamento inteligente. Estamos assumindo que os seres humanos são inteligentes, portanto, vou tentar simular o comportamento inteligente humano. A inteligência artificial pode ser definida como ramo da ciência da computação que se ocupa da automação, tá, do comportamento e inteligência. Então, inteligência artificial, simular o comportamento inteligente da natureza, tá? No caso, comportamento inteligente do ser humano. Legal, tá? Então, artificial é muito fácil, simular da natureza, só que, eu falei, simular o comportamento inteligente, mas faltou definir o que é inteligente. E aí que vem o grande X da questão, tá? Por quê? Porque muitas das definições de comportamento inteligente, tá, refere-se ao fato de
agir ou comportar de maneira racional ou correta. O que é o raciocínio? Você tem um input e você dá um output, certo? Por exemplo, se você está vindo um carro vindo na direção, esse é o seu input, qual que você vai racionar? Vou pular para o lado, vou pular para o outro, vou sair correndo, enfim, para o carro não me pegar. Eu tive o input, processei aquela informação e tomei uma decisão, certo? Então, fala aí, o fato de eu agir ou me comportar de maneira racional ou correta. Racional ou correta? Aí que está o grande problema, né? Vamos pensar que tem um prédio pegando fogo, certo? Você está vendo, ou seja, seu input é ver o prédio pegar fogo, você vai raciocinar e tomar alguma ação em cima disso, certo? Sua ação pode ser, bicho, tá pegando fogo, não vai dar tempo do bombeiro chegar, eu vou entrar e vou salvar as pessoas, ok? Outra pessoa, diante da mesma situação, pode olhar esta mesma cena e falar, bicho, eu vou chamar os bombeiros porque eu acho que eu sozinho não vou dar conta, isso daqui vai pegar fogo rápido, bombeiros têm a melhor chance. E aí, qual das duas pessoas raciocinou com isso? Pode ser que a primeira pessoa consiga salvar as pessoas e de fato o bombeiro não chegasse a tempo, pode ser que a segunda pessoa de fato estivesse certa, não ia dar conta de salvar as pessoas sozinho, o bombeiro teria a melhor chance, e qual dessas tem o comportamento correto? Certo? Não sei, então é algo difícil de eu conseguir falar ou tentar programar, falar o que é o comportamento correto a se fazer aqui. E é algo, inclusive, varia de cultura para cultura, tá? Esse comportamento, entre aspas, correto, que seria o comportamento normal ou adequado, mas tem cultura que mulher não tem direito a voto, ensine para eles isso é totalmente normal e correto, tá? Para nossa cultura, felizmente, isso não é. Então isso, inclusive, esse conceito de comportamento correto, ele é cultural. Então já é um pouquinho difícil de eu tentar programar ou definir isso para que eu possa, de alguma forma, automatizar isso. E além disso, o raciocínio humano, tá, ele é imbuído de uma série de fatores que até hoje são difíceis de entender e de explicar. Por exemplo, vamos pegar a mesma situação do prédio em chamas. Uma pessoa pode olhar esse prédio em chamas e pode falar, eu vou entrar e vou salvar, porque durante a vida dela, o pai dela, enfim, né, falou, filho, se vier alguma coisa pegando em chama, ou ele viu bombeiros, filme de bombeiro, que os caras chegavam lá, salvavam o pessoal e etc. E na intuição falou, pô, vou conseguir fazer igual, meu pai falou para fazer isso e eu vou lá. Pode ser que tenha uma pessoa, tá, que tenha sofrido algum tipo de queimadura, tenha algum trauma com fogo, etc. E vem da mesma cena, fala, pelo amor de Deus, eu acho que eu vou me queimar, vai ficar com medo, vai chorar, enfim, vai ter vai travar. Por quê? Porque tem uma série de traumas, experiências passadas, tem o subconsciente dela que pode falar, não faz isso não, porque eu tenho um pressentimento que isso daí vai dar algo ruim, eu tenho subconsciente, eu tenho traumas passados, eu tenho uma série de fatores, tá, que vão modelar o raciocínio daquela pessoa. E esses fatores são difíceis de eu explicar. Se eu não consigo nem explicar, quem dirá programar esses fatores, tá? Então, tentar modelar esse raciocínio humano, tá, é algo muito complexo de se fazer, tá? Então, de fato, a inteligência artificial, que é aquela inteligência que imita o raciocínio ou a inteligência humana, até hoje não é algo muito próximo, muito palpável ainda, tá? De fato, o que nós temos, tá, são artefatos inteligentes, tá, desenvolvidos para desenvolver algumas tarefas específicas. Por exemplo, tá, o seu GPS, quando você coloca lá, de uma cidade a outra já encontrar o menor caminho, o seu joguinho de dama ali que consegue, ou de xadrez, enfim, que você está no modo difícil, é quase que impossível ganhar da máquina, tá? O reconhecimento de objetos em imagem, tá? A classificação do seu e-mail, se é spam ou não spam. Perceba que você conseguir reconhecer um objeto numa imagem é algo que um humano é capaz de fazer. Portanto, eu estou conseguindo, tá, simular, ou entre aspas, simular não, né? Estou conseguindo imitar o desempenho humano, mas, tá, esses artefatos, por exemplo, para reconhecer imagem, para classificar o spam, para jogar o xadrez, em nenhum momento por debaixo dos panos estão de fato simulando o comportamento humano, mas eles estão tendo um comportamento inteligente, porque estão resolvendo uma tarefa complexa. Ora, se uma máquina
tá? Consegue ganhar de mim no xadrez, isso demonstra uma capacidade, vamos dizer assim, de comportamento inteligente da minha máquina. Se a hora que eu quero achar o caminho entre duas cidades com menor custo de gasolina, ou pedágio, ou tempo, etc. Tenho que abrir meu mapa, ficar fazendo as continhas ali, pega a reguinha, vai para cá, e calcula, e soma, e etc. E eu tenho uma máquina que rapidamente me traça essa rota, essa máquina está resolvendo a solução que o humano resolveria em muito menos tempo, portanto está tendo um comportamento inteligente, tá? Você dá uma imagem e fala, reconhece o seu pai nessa imagem, aí você vai lá, procura, fala, meu pai está aqui. Você dá para uma máquina, a máquina reconhece o pai na foto, a máquina também está tendo um comportamento inteligente, tá? Então, de fato, o que tem hoje em dia são artefatos que têm comportamento inteligente, mas que não imitam a inteligência humana. Tá? Então, tem comportamento inteligente, não imita a inteligência humana. E é por isso, tá, que existe um termo, eu não digo concorrente, mas um outro termo, tá, para a definição desta área que nós vamos estudar, que é inteligência computacional. Tá? Então, é comum vocês verem o termo também inteligência computacional, tá? Porque o computador, tá, simulando um comportamento inteligente, mas não é inteligência artificial, ou seja, ele não está simulando a inteligência humana, ele está tendo comportamento inteligente sem simular a inteligência humana. Tá? Então é comum ter livros computational, inteligência computacional. Nós temos no Brasil uma conferência, tá, que antigamente era só ENIAC, né, Encontro Nacional de Inteligência Artificial, e virou Encontro Nacional de Inteligência Encontro Nacional de Inteligência Artificial, e virou ENIAC, né, Encontro Nacional de Inteligência Computacional, Artificial e Computacional. Nós temos o BRASIS, Brazilian Conference on Intelligent Systems, Sistemas Inteligentes, também é um outro termo derivado disso. Apesar de ser um campo muito específico, algumas pessoas usam isso como termo correlato de inteligência artificial. Antigamente tinha o SBIA, Simpósio Brasileiro de Inteligência Artificial, ou seja, dentro do próprio Brasil, tá? Já teve várias conferências utilizando esses vários termos, internacional também é a mesma coisa, mas enfim, apenas caracterizando para vocês que eu uso, assim como outros autores usam, o termo inteligência artificial, tá? Mas apenas caracterizando que, se a gente for levar muito ao pé da letra, o termo correto é de inteligência computacional, tá? Inclusive o laboratório que eu fiz MSc, graduação, mestrado, é o LABIC, Laboratório de Inteligência Computacional, tá? Bom, como eu falei para vocês, até os dias atuais nós temos algoritmos e artefatos específicos para resolução de problemas, tá? E para conseguir fazer programações menos complexas e que dão um ar de comportamento inteligente. Por exemplo, vamos pegar o caso do carro autônomo, que ele precisa reconhecer uma placa de pare, que ele precisa reconhecer uma pessoa, que ele precisa reconhecer uma faixa de pedestre, que ele precisa reconhecer se ele tem que virar à direita, um semáforo, tá? Imagine você tendo que fazer uma série de ifs na mão, falar, se o pixel da imagem é assim, se o pixel da imagem é assado, se o pixel da imagem é assim, assada, isso é uma placa de pare. Isso você pegou para uma coloração, para uma rotação. Se tiver um pouquinho diferente, você já tem que fazer mais uma série de ifs. Então é inviável você fazer toda essa programação na mão, tá? Então a ideia é que você consiga, de fato, vai ter algum tipo de programação, por mágica não vai acontecer, mas que essa programação seja muito menos complexa, tá? E que de fato nessa programação leve o seu programa a ter um comportamento inteligente, tá? Inclusive a gente vai ver, se eu não me engano, busca com adversário, todas as outras buscas que a gente for ver para resolução de GPS, etc. Você vem da impressão que é algo muito complexo, você vai ver, tem 2, 3, 4 rotininhas ali que vão resolver o nosso problema, em rotininhas pequenas, por sinal, tá? Bom, dado isso, tá, que eu tenho lá falar, eu estou desenvolvendo artefatos de inteligência artificial, artefatos inteligentes, tá? Eu vou chegar lá e falar, meu artefato é inteligente, aí, como é que eu faço para provar que o meu artefato é inteligente, tá? Existem um teste muito específico, uma variante desse teste, proposto por um dos maiores nomes da área da computação, que é o Turing, tá? O Alan Turing, inclusive o Nobel da computação é chamado de prêmio Turing, tá? O Turing lá atrás, lá próximo dos primórdios da inteligência artificial, ele falou, eu posso falar que algo é inteligente, tá? Se um humano, tá, não consegue distinguir se
aquilo que ele está interagindo, a resposta que ele obteve, foi uma resposta dada por um ser humano, tá? Ou se for dada por uma máquina. Então, nessa época específica do teste de Turing, inclusive tem esta imagenzinha aqui, deixa eu dar uma ampliadinha para dar um zoomzinho nela. Tá vendo aqui, ó, que ele colocou um humano de um lado, tem um humano do outro lado e tem uma máquina, certo? O humano interagindo com uma interface, como se estivesse conversando num chat, tá? E ele está obtendo respostas, tá? Se ele não souber que as respostas, ou não souber distinguir que as respostas estão sendo dadas por uma máquina ou por um humano, tá? Fica confuso, puta, não sei se é uma máquina ou um humano. Significa que a máquina está conseguindo se passar por um humano, portanto a máquina tem desempenho inteligente, tem comportamento inteligente, tá? E de uma forma um pouco mais simplificada, que inclusive a gente usa muito no aprendizado de máquina, tá? Simplesmente comparar o desempenho da máquina ao desempenho humano. Por exemplo, eu tenho textos, vamos pegar o caso do spam, né? Eu tenho lá e-mails que são classificados como normais ou como spam. E eu quero desenvolver um artefato inteligente que vai me classificar spam e não spam. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um humano, tá? Falou, mano, o que é esse cara aqui? Ah, esse cara é spam, esse cara não é spam, esse é spam, esse não é spam. Ou seja, tem um humano falando qual que seria a resposta correta para os meus exemplos. E aí eu vou treinar o meu algoritmo de inteligência artificial, a gente vai ver isso na parte de aprendizado de máquina. E esse algoritmo, ele também vai fazer as previsões. Falar, isso é spam, isso é não spam, isso é spam e não spam. E eu vou comparar com a resposta do humano. Se as respostas da minha inteligência artificial equivalerem ou equipararem a resposta do humano, forem próximas, significa que eu estou tendo um desempenho próximo ao desempenho do humano. Portanto, eu posso considerar o meu artefato como sendo inteligente também. Tá ok? Opa, foi demais. Tudo bem? Bom, conforme a gente vai ver aí ao longo das aulas aí, inclusive nessa aula que nós vamos ver algumas aplicações, tá? A IA, ela pode ser utilizada em diversas áreas, tá? Inclusive linguística, né? Reconhecimento de linguagem natural, tradução, enfim, reconhecimento de fazer análise morfossintática de sentenças. O próprio fato, né, de você tentar simular o cérebro humano para ter desempenho inteligente e os algoritmos mesmo de aprendizado de máquina, que vários deles são estatísticos ou oriundos de processos de otimização, tá? Todos esses fatores, tem a robótica também, né, que é uma área da inteligência artificial. Então, considerando todos esses fatores, áreas de atuação da IA, ela é uma área multidisciplinar, que envolve, obviamente, que estamos dentro de uma área de computação, né, ciência da computação, mas tem matemática, tem física, tem engenharia, tem psicologia, tem linguística, tem filosofia, tem neurociência e deve ter, hoje em dia, muitas outras áreas além dessas no meio, tá ok? Então, só para ressaltar aí que é composta por múltiplos saberes a nossa diferença. Então, inclusive, um profissional da área de inteligência artificial é difícil você tentar atuar em todas as áreas, tá? Porque é algo muito grande e que envolve várias outras áreas também, tá? As grandes corporações do mundo, tá? Hoje em dia, inclusive, eu coloquei uma outra figurinha aqui, ó, que ilustram, tá? Grandes corporações do mundo que desenvolvem soluções de inteligência artificial. Não estou nem colocando as que fazem uso, tá? As que desenvolvem soluções de inteligência artificial. Temos aqui Alibaba, Google, IBM, Microsoft, Amazon, Facebook e assim por diante, tá? E essas empresas, né, não só algoritmos, mas também desenvolvendo soluções aí capazes de realizar mais cálculos e com isso aumentar o poder inteligente, porque a gente vai ver que a inteligência artificial, muitas tarefas, ela é muito baseada no processamento de dados, tá? Então tenta aumentar o poder de processamento para, consequentemente, se eu consigo processar mais dados, a gente vai ver uma área que é aprendizado de máquina, eu consigo aprender mais e consigo ter um comportamento inteligente, consequentemente, maior, tá? E com isso, se eu sou mais inteligente, eu tenho maior autonomia. E os algoritmos aí de inteligência artificial hoje em dia são utilizados aí para os mais diversos propósitos. Tentei colocar uns bem variados aqui: cura do câncer, desenvolvimento de arma nuclear, melhoria de tecnologia espacial, tarefas do dia a dia, e tradutor, GPS, entretenimento no seu sisteminha de recomendação. Eu uso uma empresa, até listada nas top empresas que fazem uso de inteligência artificial, tem um Grammarly, que é um verificador de escrita em inglês, de grafia, de gramática em inglês, está muito bom. Consegue corrigir muito bem as frases, dar dicas, etc. Eu uso ele bastante para
para escrita de artigo, parecer de artigo, tá? Muito interessante, eu faço isso no uso do meu dia a dia, tá? E hoje em dia a tendência é que cada vez mais computadores eles tomem decisões por nós, manipulem informações com base na inteligência artificial. Isso sem mencionar várias e várias outras utilidades que a gente vai ver aqui para frente. Por exemplo, eu posso falar Hello Google, né? Ou lá Google, enfim, no meu celular, ó, reconhecimento de voz, tá? Feito por meio de inteligência artificial. Ligue para casa. Ele vai pegar, ele vai reconhecer que eu falei e já vai tomar uma ação, já vai ligar para minha casa. Tá? Então, o seu e-mail de spam, né? Spam ou não spam, tá lá. Ranqueamento de busca do Google. Inteligência artificial, tá? Então, tem várias e várias coisas que a gente nem faz ideia que está tendo inteligência artificial por detrás e estamos, na verdade, utilizando inteligência artificial e, dado isso, tá? Não somente isso, a inteligência artificial, inclusive capaz de extração de conhecimento, que é útil para decisões estratégicas, enfim, tá? E dado esses vários fatores, o uso, a necessidade cada vez maior, o potencializador de negócios, a inteligência artificial é uma área cada vez mais presente, tá, em vários ramos do saber. Esqueci de mencionar a medicina, né? Outra cura do câncer, tentar encontrar vacina para o Covid, que está meio recente nos dias atuais, e tentar encontrar nódulos em radiografia, enfim, tá? A gente vai ver as aplicaçõezinhas aí mais a seguir, tá? Vou começar depois no próximo vídeo falando pelas áreas, tá? Que a IA atua, dando alguns exemplos dessas áreas. Depois a gente vai mostrar a história da inteligência artificial, da onde a gente veio, onde a gente está e onde que a gente pode parar, tá ok? Então até o próximo vídeo.